Eu gostaria de aproveitar alguns minutos para convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 30, versículo 22 a 24. Gênesis 30, de 22 a 24. O tema do meu sermão nesta manhã é perfeito no meio de tanta imperfeição. Gênesis 30, 22 a 24. Diz assim a palavra de Deus: Também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda, de modo que ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Tirou-me Deus o opróbrio, isto é, a vergonha. E chamou o nome do seu filho José, dizendo: Acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Hoje nós vamos iniciar uma jornada muito especial. Nós vamos examinar e começar examinando a vida de José. Nós vamos começar a destrinchar, olhar e examinar alguns detalhes da vida deste grande homem de Deus, este varão extraordinário chamado José. Interessante que as páginas da Bíblia, elas estão cheias de histórias de centenas de homens e mulheres. Mas toda a história que você lê tem algo muito parecido na vida de um e de outro. E sabe o que é? Um lado um lado obscuro, um lado que a gente muitas vezes não percebe muito, ou talvez não presta muito atenção. Isto acontece, por exemplo, com qualquer pessoa na Bíblia. Pode ser um rei, uma pessoa comum, um profeta, um general, um apóstolo, um pescador. Há um lado que a gente fica pensando, mas por que esta pessoa fez isto? Por que aconteceu com esse personagem esse fato? Por exemplo, Noé. Quando eu falo Noé, já passa na sua cabeça, ele construiu uma arca. Mas Noé, a Bíblia diz que se embebedou, tomou aquele pileque. Noé, o grande homem de Deus. Quando eu falo, por exemplo, em Abraão, Isaac e Jacó, o pai de José, todos três mentiram. Todos três mentiram. Você pensa, por exemplo, em Moisés, matou um homem. Davi cometeu um adultério. Salomão era idólatra, terminou seus dias adorando os ídolos. Pedro negou a Jesus. João Batista, ele duvidou que realmente Jesus fosse até o Cristo. Gente que pecou, gente que falhou, gente que teve um lado um pouco assim diferente na vida, mas toda essa gente foi rica e preciosamente abençoado pelo Senhor. Em outras palavras, não importa o que eu faço, não importa o lado um pouco obscuro da minha vida, não importa as experiências que eu passei, se a minha vida está comprometida com o Senhor, eu posso começar tudo de novo. Esta é a razão pela qual o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Deus não trabalha com o que eu fiz, mas Deus trabalha com o que eu estou fazendo agora. Deus não trabalha com o pecado que eu cometi, mas Deus trabalha com a redenção que Ele pode oferecer à minha vida e a bênção que eu posso ser para outras pessoas. Deus não está voltado para trás, Deus está voltado para adiante. Por esta razão, o próprio apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, deixando tudo para trás, eu prossigo para o alvo, eu prossigo adiante, eu vou caminhar, eu vou olhar para o meu Senhor, eu vou olhar para Jesus, eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé. A vida do crente não é andar para trás. A vida do cristão, a vida do crente, a vida do servo de Deus é sempre caminhando adiante, olhando para o seu Senhor, sabendo que em todas e por todas as coisas Ele haverá de me proteger. A Bíblia diz que José foi um extraordinário homem de Deus, um homem que teve uma vida perfeita. Ele viveu 110 anos.
E quando você lê a história de José, você fica impressionado. Como uma pessoa que viveu 110 anos pôde ter uma vida tão perfeita, pôde ter vivido um tempo assim tão difícil pelo qual ele passou e se sair tão bem. E a razão é que ao longo da vida de José, você vai encontrar uma expressão que é a chave de tudo isso. Sabe qual é? E o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José. Ninguém será vitorioso, ninguém vai se sair bem, ninguém vai alcançar grandes vitórias na sua vida se o Senhor não for e não estiver conduzindo a sua vida. Esta foi a razão pela qual José, ele enfrentando tantos problemas, tantas dificuldades, Deus estava com ele e abençoando a sua vida. Você viu o nome dele? Significa o Senhor tem acrescentado alguma coisa. O Senhor acrescentou tanto a vida daquele homem extraordinário que nós acabamos de ler. José enfrentou dificuldade de toda sorte. Ele enfrentou problemas na família, sofreu aflições, ele foi perseguido, ele foi escorraçado pelos seus próprios irmãos, a sua própria família, os próprios irmãos quiseram matá-lo. Mas, irmãos, é impressionante que em casa ou na prisão, longe ou perto, ele era o mesmo. Sofrendo ou não, a vida de José não mudava. Passando por toda essa situação, ele era um homem que estava com a sua fé firme no Senhor. Isto nos ensina, isto mostra que, apesar das dificuldades, das provações, dos problemas, as lutas do dia a dia, o que passamos, quando a nossa vida está firmada do Senhor, nós vamos ver tudo isso como uma oportunidade para crescer, como uma oportunidade para confiar mais no Senhor e saber que Ele nos vai dar a vitória. Paulo disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, é extraordinário ver como Deus foi trabalhando na vida de José. E é tão extraordinário que o Espírito Santo dedicou 14 capítulos no primeiro livro da Bíblia, de Gênesis, sobre a vida de José. 14 capítulos. Então, não foi algo assim por acaso. Aliás, o Novo Testamento menciona ele 4 vezes. Lá em João 4:5, Atos 7:9, Hebreus no capítulo 11 e Apocalipse capítulo 7, versículo 8, lembra o nome de José, fala o nome deste homem. Mas muitos lances aconteceram na vida de José, mas ele nunca se comprometeu, ele nunca caiu. Ele nunca perdeu a sua fé, ele nunca vacilou. Em tudo, em todos os momentos, fosse qual fosse a situação, ele sempre procurava glorificar a Deus. Aliás, a vida de José é como se que o cumprimento de Romanos 8, Romanos 8, 28, que diz: porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem que amam a Deus. Muitos cristãos, muitos crentes ficam desanimados e perdem a fé, deixam de vir à igreja, não oram, não leem mais a Bíblia, quando alguma catástrofe acontece na sua vida. E começa a pensar assim: eu amava o Senhor, eu ia à igreja, eu dava uma oferta, eu fazia isso, olha o que está me acontecendo. E o que está acontecendo com a sua vida? Lembre-se de José. Alguma vez você esteve jogado numa prisão, acusado de ter olhado para uma mulher que não era sua, inocentemente, como aconteceu com ele? Não. E José sim passou por isto. Ficou ali preso, sofrendo, numa masmorra, acusado injustamente. E ele nunca atribuiu a Deus falta alguma. Ele nunca olhou para o céu e disse: olha, Senhor, onde é que eu estou? Veja a situação que eu estou agora. Eu poderia estar em outro lugar. Eu poderia estar ali fazendo isso, aquilo. Não. Ele não ficou apresentando suas queixas diante de Deus. Ele sabia que Deus iria livrá-lo, que o Senhor iria abençoá-lo, que o Senhor iria tirá-lo daquela circunstância. Quando nós confiamos no Senhor, ainda que os nossos pés vacilem, o Senhor estará ali pronto para nos guardar. O Senhor estará ali pronto para nos levantar. E nada vai demover a nossa fé. Mas muitas vezes Deus usa circunstâncias assim. Agora, eu disse perfeito no meio de tantas imperfeições. Por quê? Porque a vida de José não foi só rosas. Vamos dar uma olhadinha na família dele. Hoje nós ouvimos muito falar de famílias desajustadas. Muitos lares estão assim, envolvidos com tantas dificuldades. Mas o lar de José não foi muito diferente, não.
Vamos dar uma olhadinha bem rápida. Ele era filho de quem? Jacó. Jacó era filho de quem? De Isaque. Isaque era filho de quem? De Abraão. Olha a linhagem. Olhem a linhagem. Mas o que aconteceu na família de José? Já o seu pai, Jacó, primeiro, ele engana o seu irmão e toma o direito de primogenitura, levando a Esaú a vender o seu direito de primogenitura, isto é, Esaú era o mais velho, tinha todo o direito na casa, e ele induz o seu irmão, oferece a ele um prato de lentilhas, e depois então o irmão vem com fome, e não aguenta mais a fome, diz, não, eu vou morrer mesmo, pode ficar. E lá vai Jacó, passa a perna no irmão. Mais adiante, Isaque está velho, agora ele vai dar a bênção final para o seu filho Esaú, o mais velho, para ele conduzir a família, conduzir os negócios da família. Quem é que está atrás da porta ouvindo tudo? Rebeca, mãe de Jacó. Eu disse que as mulheres gostam de ficar detrás da porta. Estava ali detrás da porta ouvindo tudo. Rebeca. Aí Rebeca chamou quem? Chamou Isaque, disse, olha Isaque, olha Jacó, eu escutei Isaque dizendo que ele vai dar a bênção para Esaú, assim, você vá correndo, ele quer comer um prato muito gostoso, eu sei como preparar, e você vai lá buscar esse cabrito e eu vou preparar. Jacó disse, não mamãe, eu não posso fazer isso, porque eu sou um homem liso, meu irmão Esaú não, ele é peludo, e meu pai vai passar a mão nele na hora ali, vai descobrir tudo e vai ser uma maldição, deixa comigo, eu resolvo tudo. Aí lá vai Jacó, e traz o cabrito, a mãe prepara, ele entra, Isaque então, já não podendo mais ver, velhinho, ele diz, meu filho, como é que você conseguiu esse cabrito tão rápido? O Senhor mandou, Deus mandou. Quando a gente começa a vida errada, é um erro atrás do outro, é uma mentirinha, mas só mais uma, mentirinha branca, não tem problema não, um erro atrás do outro. O Senhor me mandou o cabrito, por isso está aqui rápido, então chega pertinho de mim. O pai então cheirou, ele tinha se vestido como Esaú, a mãe dele tinha pego a roupa de Esaú, colocou aqui a pele do cabrito nos braços, no pescoço, tudo para enganar o pai. Há muita gente assim, que apresenta-se diante de Deus todo vestido de Esaú, uma roupa de Esaú, as mãos todas cobertas, como se Deus não estivesse olhando para o coração, como se Deus não soubesse quem está ali diante dele. E você se apresenta diante de Deus assim, e começa a cantar, e faz isso, e faz aquilo, como que, olha Senhor, eu estou aqui, hein? Marque aí no seu livrinho, eu estou aqui, hein? E Deus disse, é verdade, você está aí, mas o seu coração não está aí, a sua vida não está aí, o seu testemunho não está aí, eu não posso ver nada aí, eu vejo sim alguém, mas não vejo um coração quebrantado e contrito, porque é o que Deus olha, é o que Deus quer. Deus não quer apenas aparência, Deus quer ver que realmente há uma mudança dentro de nós. Ele não está preocupado com o visual, Ele está preocupado com o seu e o meu interior. Então, diz a palavra de Deus que quando Isaque sentiu aquele cheiro da roupa de Esaú, passou a mão nos braços e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E deu a bênção. E ele recebeu a bênção, que era do seu irmão. Quando terminou a bênção, ele saiu, já entra agora Esaú. Papai, senta papai, para comer a comida saborosa que eu preparei. E Isaque, diz a Bíblia, começou a tremer. Mas quem é esse que veio antes e pegou a bênção? Alguém veio antes, quem foi? Esaú disse, só pode ser meu irmão, aquele trapaceiro Jacó. Me passou a perna uma vez, agora passa a perna pela segunda vez. Essa era a história de José, da sua família. E aí o que aconteceu? Esaú, seu irmão, recebeu uma bênção, mas não foi igual à bênção dele. A dele foi muito melhor. Depois, Esaú resolveu no seu coração, eu vou deixar passar tudo isso, a poeira descer, e eu vou, quando meu pai morrer, eu mato esse Jacó, ele me paga. A mãe outra vez detrás da porta escutou, Jacó, você vou mandar você para a casa do meu irmão Labão. Aí lá vai Jacó para a casa do tio. Quando chega na casa do tio, ele chega, olha aquela moça ali, a esposa dele.
Raquel, ele diz, mas que moça linda, mas que coisa maravilhosa essa moça. Aí ele chegou, tio, eu queria casar com minha prima. Naquela época podia, hoje não pode. Naquela época podia, mas é sua prima, mas eu quero casar com minha prima. Ah, meu caro, então você vai ter que trabalhar de graça para mim 7 anos. Jacó disse, não é problema, quando você está apaixonado, você trabalha até 15, quanto mais 7. E ele trabalhou 7 anos. No dia do casamento, no dia da festa, naquela época não era como hoje. A mulher entrava com véu, o marido não ia vê-la até o dia seguinte. E então eles estão juntos no final do casamento, passam a noite, ele não pode ver o rosto. De manhã cedo, quando ele levanta o véuzinho, ué, você não é a mulher que eu amo, você não é Raquel, você é Lia, você é irmã de Raquel. Ah, mas meu pai disse que primeiro vai a mais velha, depois vai a mais nova. Que conversa é essa? Agora, ele que queria uma, ia ter 2. Um erro atrás do outro. Olha a família. Aí ele volta para Labão, chega Labão, você me enganou. Labão não disse nada, mas eu acho que Labão olhou para ele e disse, olha quem fala. Olha quem está falando de engano, de passar a perna. Você passou a perna em mim, Labão. É mesmo, Jacó? Não diga. Você me deu uma mulher errada. Eu não amo essa mulher. Oh, aqui na nossa casa é assim, primeiro é feia, depois é a bonita. E a Bíblia disse que Lia, a irmã de Raquel, tinha um problema nos olhos. Talvez era zarolha, a gente não sabe. Imagine que situação. De manhã você levanta, a mulher, um está um olho olhando para um lado, do outro para o outro. Que situação horrorosa. Um erro atrás do outro. Um erro atrás do outro. Quando a gente vai pecando, desobedecendo a Deus, é um atrás do outro. Por isso que a gente tem que quebrar essa corrente, a gente tem que começar de novo, a gente tem que romper isso tudo. Não pode deixar que o pecado domine a nossa vida, porque vai ser um erro atrás do outro. Aí lá vai Jacó trabalhar mais 7 anos pela sua amada. Quando termina os 7 anos, aí sim ele recebe a sua amada. Agora veja o que vai acontecer. De repente, a Bíblia diz que Deus fecha a madre de Raquel, ela não tem filhos. E Lia, um atrás do outro. Um filho atrás do outro. E naquela época, para a mulher não ter filhos, misericórdia. Nem pensar numa coisa dessa, era um opróbrio, isto é, uma vergonha não ter filhos. E aí, veja a família. Veja a família de José. Aí, Raquel pensou, bem, eu não posso ter filho, mas eu tenho uma empregada. Eu vou dar minha empregada para o meu marido e ela pode ter filho no meu lugar. Aí começou a competição. Depois, quando Lia viu aquilo, falou assim, também eu tenho uma empregada. Aí, de repente, irmão, eram 2 aqui, 3 aqui, 4 ali, e a casa foi enchendo de menino. Das 2 esposas e das 2 concubinas. Gente, morar com uma esposa já não é fácil. Imagine morar com 4, com 5, não é brincadeira. Tudo debaixo do mesmo teto. E aquela meninada correndo de um lado para o outro. E você, meu filho, você é filho de quem? De Lia. E você? Sou de Raquel. E você? Ah, eu sou filho de Zilpa. E você? Ah, eu sou filho de Bila. Gente, que confusão essa casa. 4 mulheres, 4 mães e 12 filhos de diferentes mães. Do mesmo pai, mas de diferentes mães. Essa foi a família de José. Como é que esse homem poderia ser perfeito no meio de tanta imperfeição? É porque Deus não trabalha com as imperfeições. Deus trabalha com um coração quebrantado e contrito. E José teve o seu coração voltado para o Senhor desde cedo, muito cedo. E este homem passou toda essa provação, este homem passou toda essa dificuldade, mas ele nunca foi diferente. Ele nunca se comprometeu, ele nunca vendeu a sua fé, ele nunca viu nada que pudesse demovê-lo do bom caminho. Mas de repente Deus começou a trabalhar na vida de Jacó. E José começou a ver alguns exemplos. Ele via exemplos ruins, tudo isso aí, imagine que exemplo de família. Mas ele viu bons exemplos também. Ele viu, por exemplo, o seu pai sair da casa do seu avô, Labão,
Saiu escondido à noite, levando tudo. Levando as crianças, levando todo mundo. Nunca mais ele viu seu avô depois disso. Ele viu quando Esaú, o irmão do seu pai, veio com 400 homens encontrar o seu pai, e o pai começou a ficar com medo, e disse: olha, vocês fiquem aqui, vamos colocar um grupo ali, outro acolá, e vamos colocar um presentezinho para Esaú lá na frente. E lá vai uma pessoa levando um presentezinho para Esaú. Como se que Esaú, Jacó mandou para você, para acalmar o Esaúzinho que estava uma fera. Graças a Deus, Deus não permitiu que nenhum mal acontecesse. Mas José viu tudo isso. De repente, quando lá na frente, Deus olha para Jacó e diz: Jacó, eu quero que você venha se encontrar comigo. E ele vai para Betel ter um encontro com o Senhor. E no que ele vai para este encontro, a Bíblia diz que de repente ele para e ele vê uma escada que saía da terra e ia até o topo no céu, e os anjos de Deus subindo e descendo. E ele disse: eu não sabia, essa aqui é a casa de Deus, olha quantos anjos. Deus disse: Jacó, Jacó, eis-me aqui, Senhor, eu vou mudar o seu nome. Jacó significa trapaceiro. Daqui para diante você vai chamar Israel, que significa príncipe de Deus. De trapaceiro a príncipe de Deus. De trapaceiro a um homem amado por Deus. De trapaceiro para alguém que Deus queria colocar como primazia na nação hebraica. Deus é capaz de pegar alguém que tem uma história ruim e tornar essa história uma história abençoada, maravilhosa, encantadora. Pode ser a minha, pode ser a sua história. E não foi isso que ele fez? E não tem sido essa bênção que o Senhor tem mostrado a todos nós, que ele é capaz de fazer isso? José viu tudo isso. Ele, perfeito, no meio de todas essas imperfeições. De repente, diz a Bíblia, os irmãos de José começaram a fazer uma porção de coisa errada. Aí ele ia falar com seu pai: Jacó, ó meu pai, fulano está fazendo isso. O senhor não pode imaginar. Irmãos, Jacó, Israel, ele fez uma coisa que ele não devia ter feito, e eu não recomendo a nenhum de vocês. A Bíblia diz: ele amava mais a José do que todos os outros irmãos. E por causa deste amor, essa predileção especial, causou um ciúme que vocês não possam imaginar. Todos os filhos têm que ser amados por igual. Nós não podemos amar mais a um do que a outro. É verdade que tem filho que é mais cabeça dura do que outro. É verdade que tem filho que desobedece mais do que outro. Mas todos têm que ser amados por igual. E José então enfrentou os seus irmãos. Um homem perfeito no meio de tantas imperfeições. Agora eu pergunto: a sua vida pode não ser perfeita, mas eu garanto que você tem vivido no meio de muitas imperfeições. Como que você pode fazer? O que você pode fazer? Primeiro, você precisa voltar-se para o Senhor. Você precisa consagrar a sua vida a Deus. Você precisa tomar uma nova atitude diante de Deus. Senhor, não importa as imperfeições que estão ao meu redor, eu quero glorificar o teu nome. Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que ele, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Senhor, eu não tenho paz, não tenho alegria, não tenho segurança, não tenho certeza da minha salvação. A Bíblia diz: Jesus é a luz que pode clarear o seu caminho, a sua jornada para o céu. Por isso ele morreu na cruz por você. Pastor, às vezes eu vou dormir, eu não tenho paz. Fica a minha cabeça aquela coisa assim fervendo, eu não tenho paz. A Bíblia diz que Jesus é a nossa paz. A Bíblia diz que Jesus pode todas as coisas, ele pode transformar a sua vida, se você permitir que ele realmente opere em você. Não importa as imperfeições. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha vida. Nem quero. Deixe que Deus conheça. Só ele deve e precisa conhecer. Mas dê uma oportunidade ao Senhor trabalhar na sua vida, como ele fez na vida de José. E o Senhor estava com José, e você verá o que ele é capaz de fazer. Feche os seus olhos. Senhor,
eu quero te pedir em nome de Jesus, que apesar das imperfeições que vemos e passamos por elas, que possamos olhar para Ti, o autor e consumador da nossa fé, que possamos dizer glória, glória ao autor da nossa fé, que possamos nesta hora colocar o nosso coração, Senhor, humilhados diante de Ti, dizendo: Senhor, eu não sou nada, ninguém, eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia. Salva-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, abençoa-me, Senhor, abençoa a minha família, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, dá-me a alegria de Te servir, de fazer somente a Tua vontade. E eu pergunto: alguém nesta hora sente o desejo, gostaria de entregar sua vida a Cristo, tornar-se um crente? Eu vou convidar você a ser um crente a partir de hoje, um cristão verdadeiro, entregar a sua vida a Jesus, tornando-se um crente, vindo para essa igreja, estudar a Bíblia conosco, mais tarde se preparar para o batismo, entregar a sua vida ao Senhor, pela primeira vez. Nunca você fez, mas gostaria de fazer. Levante sua mão, eu quero orar por você. Alguém nesta hora? Nunca fiz essa decisão, pastor, mas agora eu quero fazer. Levante sua mão. Alguém? Alguém sente esse desejo de entregar sua vida ao Senhor? Alguém que nesta hora diz assim: Senhor, eu estou com muitas imperfeições ao meu redor, mas como José, eu quero, Senhor, confiar em Ti, e eu quero colocar a minha vida, Senhor, nas Tuas mãos, e Senhor, eu vou confiar que o Senhor vai realmente me abençoar. Alguém assim, levante sua mão, deixe-me ver, quero orar por você. Alguém? Oremos. Senhor, eu Te dou graças pelo dia de hoje, pelas bênçãos recebidas, em nome de Jesus, amém.